eu também não me reconhecia como profissional. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia até onde eu era, o que era capaz de fazer. Eu não sabia disso. Então, quando o Theo, ele deu esse passo de coragem, eu dei esse passo de coragem junto com ele, sabe? Porque vem a famosa questão do, mas aí é fácil, teve um QI. Gente, entrar num lugar quando você não se reconhece, quando todo mundo tá olhando pra você e falando, você só entrou aí porque você foi indicada, a responsabilidade é muito grande. É muito grande. A responsabilidade é muito grande com você mesmo, sabe? Você olha pra você mesmo e você fala assim, caralho, realmente, será que eu tô aqui porque eu deveria estar aqui, eu mereço estar aqui? Mexe no ego, né? Muito. Ou eu tô aqui porque ele me conhece e sei lá, e ele vai ficar aqui passando a mão na minha cabeça enquanto eu tiver, porque ele é meu amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Produza Cast. Aqui nós discutimos sobre o universo da produção criativa, te mostrando como viver de produção usando a sua criatividade. Eu sou a Brenda Brugali. Eu sou a Pan Herrera. E hoje, o episódio de hoje é sobre... como eu comecei na produção. E aí, Panzinha? Como que você começou na produção? Conta pra gente. Eu acho que uma das as maiores dificuldades da minha vida é repetir histórias que eu já contei, né? Mas como sempre tem Mas gente eu nova adoro, então conta de novo que eu quero ouvir de novo. Tem sempre gente nova chegando aqui. A primeira coisa que você que tá chegando aqui precisa saber é... sim, eu escolhi a produção. Essa é a primeira coisa. Isso é bem importante. Bem importante. Porque não é normal. Não. Quer dizer, não é comum, né? Não é comum. Normal até é, mas ainda comum não é. Produtores geralmente entram na produção caindo de paraquedas. Eu sou formada... amigo do artista, do parente, do não sei o quê. Exato. Eu sou formada em produção e gestão de eventos pela Faculdade Anhembi Morumbi. É um curso tecnólogo na época, 2 anos. Então eu realmente escolhi. Antes de tu contar, por que tu escolheu produção? Por que eu escolhi produção? Eu tinha um relacionamento. Eu era... enfim, tive um relacionamento longo com um cantor que começou desconhecido e depois ele ficou conhecido. E na época eu já estava nesse meio e aí veio para completar a novela Celebridades. A Maria Clara Diniz. Ela era uma produtora de eventos e na verdade o desejo veio de quando a novela surgiu e eu descobri que existiam cursos nesse sentido. Porque eu gostava da ideia. Tu achava ela maravilhosa. Eu gostava do meio, eu gostava do ambiente. E quando surgiu a novela, eu percebi que existiam cursos sobre isso. Porque começou a sair... Foi numa revista Tititi, daquelas de fofoca, que eu vi que existia esse curso. E aí, na época, eu fazia administração, a faculdade de administração lá no Mato Grosso do Sul. E eu odiei administração. Eu fiz 6 meses, eu fui muito mal, eu odiei. E aí eu falei, caramba, vou transferir a minha faculdade. E meti a cara, falei com os meus pais, eles ficaram meio assim, tipo, o que você vai fazer? Que faculdade é essa? Que é isso? Eu não tinha ninguém aqui em São Paulo, mas a faculdade só tinha aqui. Eu mandei minha documentação. Eu falei, na verdade, para os meus pais e mandei a minha documentação ao mesmo tempo. E a minha documentação da faculdade foi aceita. Eu até eliminei algumas matérias, aquelas matérias iniciais. Eu cheguei a eliminar e quando deu certo, eu falei pro meu pai e pra minha mãe, falei, é o seguinte, tem uma faculdade em São Paulo e eu gostaria muito de fazer e eu quero ir pra lá. E eu passei. Exatamente, fui aceita, então tá tudo certo. E aí eles ficaram meio assim, tipo, mas São Paulo, você não tem nada em São Paulo? A gente não tem ninguém em São Paulo, né? Não tem nada, não existe nada lá. Mas meus pais sempre me apoiaram muito no sentido de... A minha mãe sempre comprou as minhas brincadeiras. E o meu pai é médico. E ao contrário da grande maioria dos médicos, ao invés dele indicar, que a gente, aliás, eu brinco muito que eu seria uma excelente médica. Seria mesmo. Eu gosto enfermeira muito, também. Exatamente. Eu gosto muito de coisas que são ligadas à medicina, eu gosto muito de coisas que são ligadas à biologia, muito, muito. Assim, eu me interesso realmente. Mas meu pai, diferente de outros médicos, ao invés de nos induzir a fazer medicina, ele sempre quis que a gente fizesse coisas muito loucas. O sonho do meu pai é que eu fosse estilista de moda. Ele queria que eu fosse estudar em Milão. E eu não sei desenhar, eu falei pra ele que eu gosto muito de moda, fiz 2 cursos de moda, inclusive, mas não como estilista, não era o que ele desejava, eu não tinha desejo de morar fora. Mas enfim, quando eu falei disso, o meu pai...
ele nem apoiou e nem questionou, sabe? Ele ficou meio assim... Só aceitou. E meio desacreditado de que eu ia ficar sozinha em São Paulo, né? Não ia dar Do nada, certo, exatamente. Né? Mas aí eu vim, eles me ajudaram nisso, eu vim pra cá, fiz faculdade 2 anos e tal. Terminei a faculdade, voltei pro Mato Grosso do Sul e depois acabei voltando pra São Paulo. Porque esse relacionamento terminou, né? Ele acabou nesse ano que eu voltei, eu estava noiva, eu ia me casar, a gente se separou. E essa separação, ela foi muito importante pra mim, porque era um relacionamento muito longo, numa cidade pequena. Então, o relacionamento, o término do relacionamento, me colocou num lugar que eu não queria estar, no sentido de aqui eu vou continuar sendo a ex-mulher daquele cara. Uhum. Eu não vou ser algo... Eu não Alguém, vou ser eu, né? exatamente. Então, eu tava num momento que era meio que eu não tinha outro caminho que não fazer algo muito novo. E esse algo muito novo foi voltar para São Paulo. Como eu tinha feito a faculdade e conhecido pessoas, enfim, eu falei, eu vou voltar para lá porque lá eu vou dar um jeito. Aqui é muito mais difícil para mim, dentro do mercado, né, de eventos, enfim, era muito mais fechado. São Paulo é a capital de tudo, né? Onde tudo acontece. Principalmente no nosso mercado. Eu gostava muito, sempre gostei muito de São Paulo. Quando eu morei aqui, eu gostei muito. Eu falei, cara, eu vou pra lá. Quando eu vim nessa vez, eu vim para fazer os 2 cursos de moda que eu falei. Eu fiz o curso de consultoria de moda e produção de moda. Uhum. Tentando achar alguma coisa já na vertente de produção, mas tentando casar com a moda, enfim, eu ainda estava um pouco perdida. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui para casa de uma amiga morar. Eu morei um mês e pouquinho na casa de uma amiga, que é a Gil. A Gil, hoje em dia, é dona da Mariages. Cohen. Gil Cohen. Ela eu estudei com ela, ela sempre foi uma amiga querida da faculdade. E quando eu vim pra cá, ela tava já na Mariages e eu fui começar a trabalhar com a Mariages. Então, A Mariages, pra quem não sabe, é uma empresa, um cerimonial de casamento aqui em São Paulo, uma das que maiores. organiza todos os casamentos. Exatamente. Uma das maiores empresas de cerimonial daqui de São Paulo. Trabalho com grandes eventos. E foi o meu início. Meu início foi com eventos sociais. A gente chama de eventos sociais. Grandes eventos sociais, Grandes né? eventos sociais. Milionários. Aliás, na semana que eu entrei na Mariages, eu não cheguei a fazer, mas a Mariages estava fazendo o casamento do Bruno Marrone. Caramba. Com a Mariane, Incrível. lá na antiga das Lu. Eu entrei na semana desse casamento, eu acabei não indo nele. Lógico. Mas era o casamento deles que estavam fazendo, enfim. Foi lá onde eu comecei mesmo. Aprendi, eu fiquei 7 meses na Mariages. E esses 7 meses foram muito importantes para mim, porque foram importantes como pessoa, para crescer como pessoa, porque quando eu entrei lá, eu tinha um salário que não pagava as minhas contas, Uhum. e eu precisava trabalhar todo final de semana para poder fazer cachê, para poder chegar o mais próximo do custo que eu tinha de vida, porque eu tinha um custo de vida alto. Pera, tu tinha Claro. um salário que não pagava tuas contas e o cachê que tu recebia a cada casamento que tu ia trabalhar complementava a a verba, tua renda. mas ainda não era suficiente para bancar. Jesus amado. Isso é muito louco, porque Gente, morar em São Paulo é muito caro, É tá? muito caro. Só pra avisar. morar em São Paulo é muito caro. Então, e como eu não tinha outra opção, nesses primeiros meses, eu não sei exatamente quanto tempo, mas eu entrei numa dívida. Eu fiz uma dívida. Fui fazendo, né? Assim, pegando o capital de giro no banco e tal, enfim, já tinha uma continha universitária e os bancos liberam pra gente um créditozinho lá no universitário, né? Pra gente se enrolar mesmo. E foi isso que eu fui fazendo. Eu cheguei a uma dívida de 11 mil reais Caramba. que eu tinha no começo da minha vida. Mas eu tava tão... Eu queria tanto fazer dar certo Sim. que a hora que eu não me importava. Que isso pra mim eu enxerguei que era um momento, ia passar. E aí, enfim, depois de 7 meses... E é coragem, né? Coragem, De exatamente. estar longe da família, em São Paulo. E eu não se tinha fazendo outra de- opção. Eu não tinha outra opção. Claro que quando eu falo que eu não tinha outra opção, é muito injusto eu dizer isso, porque eu poderia ter ligado pro meu pai e ele talvez não, ele muito provavelmente ia me ajudar. Mas eu tinha um ego naquele momento que eu precisava. Foi o muito ego do importante. início de vida, né? Eu Exatamente. acho que todo mundo tem, pelo menos eu tive também. Ele foi muito importante pra mim, pra eu entender que eu não podia desistir a qualquer momento, eu não podia correr atrás dos meus pais no primeiro problema. Eles sempre foram muito maravilhosos, mas eu tinha essa necessidade, e isso foi um grande aprendizado pra mim. Eu acho que eu carrego isso, eu carreguei isso com certeza pro restante da minha vida, pra poder enxergar, falar, Pamela, olha, não é no primeiro
na primeira dificuldade que você vai parar. Você não pode fazer isso. Você assumiu uma responsabilidade com você, seja adulta agora e assuma os ônus e bônus disso, né? Claro. Então, enfim, depois de 7 meses lá na Mariages, eu conheço a família Teló de muito tempo. Os Telós, Teotônio, Teófilo e Michel Teló. E eles são lá do Mato Grosso do Sul, eu os conhecia. E aí, aqui em São Paulo, o Teotônio Teló sempre foi muito meu amigo. É uma pessoa de dentro da minha casa, conhece a minha família, a gente conhece a família dele, as minhas irmãs conhecem a família deles. E aí o Michel estava começando uma carreira solo, e eles estavam aqui em São Paulo, e um dia a gente foi comer um temaki. Eu, ele e Hiro, Fernando Hiro. E o Teotônio falou assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, expliquei o que eu fazia, expliquei a faculdade. Ele falou, vem trabalhar comigo. Não sei o que você vai fazer, só vem. E, de novo, eu precisava fazer dar certo. Sim. Ele me propôs aumentar o meu salário. Então, ele aumentou aquele fixo que eu tinha, mas lá eu não tinha cachê extra, né? Mas eu fui, porque eu falei assim, gente, eu tava abraçando tudo. Essa é a verdade. E aí, no Michel, primeiro eu entrei. Era pra cuidar como eu tinha feito curso de moda, eles estavam precisando de alguém pra conseguir umas marcas pro Michel, pra ele se vestir e tal. A verdade é que o Teotônio, bem da realidade, ele me trouxe e falou, cara, vem, vamos fazer o que tiver que fazer. Sei lá, vamos inventar aqui um trabalho pra ti. Exatamente. Claro que ele ele não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas também ninguém rasga dinheiro, né? Ninguém é louco, claro, e sai rasgando dinheiro. Então, ele falou, vem, acreditando na pessoa da Pamela. Ele não acreditava, não era profissional. Ele acreditava... Porque ele não conhecia profissional, na real, né? Nem eu conhecia o meu profissional. Essa é a verdade. Eu não conhecia o meu profissional. Os 7 meses que eu trabalhei na Mariages foram muito importantes, claro. E trabalhar com uma amiga, sendo sua superior, porque a Gil eu era assistente dela. Estando num ambiente onde existia uma sócia, existia uma outra pessoa, sempre questionando ali, quem é essa pessoa, o que ela já fez, eu nunca tinha feito nada. Eu também não me reconhecia como profissional. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia até onde eu era, o que era capaz de fazer. Eu não sabia disso. Então, quando o Theo, ele deu esse passo de coragem, eu dei esse passo de coragem junto com ele, sabe? Porque vem a famosa questão do, mas aí é fácil, teve um QI. Gente, entrar num lugar quando você não se reconhece, quando todo mundo tá olhando pra você e falando, você só entrou aí porque você foi indicada, a responsabilidade é muito grande. É muito grande. A responsabilidade é muito grande com você mesmo, sabe? Você olha pra você mesmo e você fala assim, caralho, realmente, será que eu tô aqui porque eu deveria estar aqui, eu mereço estar aqui? Mexe no ego, né? Muito. Ou eu tô aqui porque ele me conhece e sei lá, e ele vai ficar aqui passando a mão na minha cabeça enquanto eu tiver, porque ele é meu amigo. É algo, um emocional pesado, assim, sabe? A responsabilidade muito maior de fazer dar certo. Meu Deus, muito maior. Porque a pessoa depositou a confiança dela toda em ti, na real, né? Sem saber se tu é capaz ou não de fazer o que ela tá te propondo. E aí, quando ele chamou, o Michel tava no começo. Era um artista já conhecido, já tinha vindo do Tradição, já tinha uma história, já tinha uma grana investida, mas estava no começo. E aí que é a grande questão do salto da responsabilidade. Eu entrei em agosto. Tu tinha 20... Eu tinha 23 anos. Tá. 23 anos. Eu entrei em... Eu sou uma pessoa muito ruim com datas, assim, péssima, assim. Mas, enfim, eu entrei no Michel por volta de julho para agosto. Se não me engano, eu terminei a Mariages em julho e entrei no Michel em agosto. Enfim, foi assim, perto do final do ano. Alguns meses que eu estava lá, a gente começou a falar do projeto do Michel, do DVD que tinha que gravar. E eu já me coloquei à disposição para fazer. Logo que eu entrei, eu já comecei a olhar essas coisas de roupa. E a gente já começou a falar do projeto do Michel na Balada. Era um projeto que a gente ia gravar em 5 cidades. Eles iam gravar em 5 cidades e tal. E eu me dispus a fazer a produção. Era um projeto inovador pra época, né? Era um projeto, sim. Porque os artistas sertanejos do tamanho do Michel não faziam shows em baladas. A gente estava na época no começo das UDs. As UDs, assim, bombando, né? Um público... super selecionado, público bonito. Só que bonito pra gravar DVD, inclusive. Sim, perfeito. Né? Existia uma coisa dos os cantores grandes, né? Acharem que, eu vou fazer show numa balada. Balada pra 1.000 pessoas, pra 800 pessoas.
não era interessante pro artista. Então, era um momento, era realmente inovador, porque o Teófilo enxergou esse movimento das baladas e resolveu trazer, ao invés de arriscar, ao invés de parecer que o artista era pequeno pra estar tocando uma balada, trazer algo diferente pras baladas. Então, foi realmente um projeto que a gente gravou em algumas cidades e tal. E foi um projeto que eu trabalhei demais. Meu Deus, como eu trabalhei naquele lugar. O primeiro, na verdade, o primeiro. né? Pra ser, então, realmente justa, assim que eu entrei, comecinho que eu tava entrando na Brothers, o primeiro projeto que eu fiz foi um clipe do Vamos Mexer, do Bruno da Vinta. Foi a primeira coisa que eu fiz. Trabalhei igual uma louca, foi um caos aquele clipe. Sozinha. Mas foi com a Jax Video na época, e eles trouxeram uma produtora. Mas como eu tava muito, assim, querendo fazer. Eu fazia de tudo, assim. Então, querendo provar seu valor, exatamente. Né? E querendo aprender mesmo. Então, eu fazia de tudo. Acabou que eu tinha uma produtora, mas eu fiz boa parte das coisas. E aí, já veio o DVD, que foi outro que eu trabalhei muito. Porque quando você não sabe o que você faz de tudo. Principalmente quando você quer é bom mostrar. Pra aprender. Meu Deus. Eu ficava sem dormir, então eu tava em montagem, desmontagem, ia todo mundo embora. Eu era a última a sair, porque eu falava, eu não posso ir embora, porque se eu for embora, enfim. Um grandíssimo aprendizado. E aí entra a grande questão, que isso tudo já tava meio que na conta, né? Eu já imaginava que eu teria projetos assim, mas aí entra o estouro do Michel no mundo. Foi no final do ano que o Cristiano Ronaldo dançou e o Michel estourou no mundo. Isso é uma coisa que eu não esperava, ninguém esperava. O Michel não esperava, o escritório não esperava, o Teotônio não esperava. E eu também, quando aceitei o projeto lá, eu não esperava. Só que você tá lá no meio do olho do furacão, o negócio acontecendo, você nem analisa. Não dá tempo de pensar se tu quer. Não dá tempo de pensar. A verdade é que a hora que aconteceu o estouro do Michel, a gente era uma equipe extremamente reduzida, que era quem tinha, ou seja, ou a gente fazia ou a gente fazia, e não tinha outra opção. Então, não é que falaram pra mim assim, você quer produzir a turnê internacional do Michel? Não, eu tava lá. Eu falava espanhol, começou ali pelo Portugal, Espanha e tal, foram os primeiros países. Eu comecei a vender show, porque eu tinha que... Era retirada de pedido na época. O estouro foi muito absurdo, muito rápido. Em pouquíssimos meses, o Michel tava estourado no mundo, assim, em países que a gente nem reconhece. É muito louco, foi uma situação muito louca. E aí, a grande questão, quando você volta a olhar o QI... eu fui colocada naquele lugar sem saber o que eu ia fazer. Por puro crédito na pessoa. O Teotônio acreditou na pessoa da Pamela. Mas aí, as coisas grandes aconteceram. E a grande questão é que se eu errasse em coisas grandes daquele jeito, eu podia... A verdade é que foi um grande começo pra minha carreira, mas poderia ter sido o término de tudo. O grande final da tua carreira. Exatamente. Também. Ali podia ter terminado tudo. Porque os erros... se acontecessem erros lá, eram erros que iam acontecer com uma equipe de quase 40 pessoas fora do país. Sim. Os erros eram em dólar, os erros eram eram com pessoas fora do seu ambiente, eram coisas muito grandes, sabe? Sem falar sua língua, né? Exatamente, eu não falo inglês ainda. Eu fazia logística das pessoas, da equipe, com equipamento, separadamente da logística do Michel, que ia fazer programa de TV em outro país, passava por 2 países de jato, e depois ia fazer o show. Meu Deus, então, assim, que loucura. Eram coisas que se hoje em dia, talvez se me perguntassem, Pamela, isso daqui que eu preciso que você faça agora. Hoje em dia, 10 anos depois de ter feito todos os trabalhos que eu fiz, eu ainda ia titubear, eu ia falar, caracas, eu não sei se eu dou conta. Eu não sei se eu dou conta. Mas naquela época eu não tive nem tempo de pensar. Eu acho que tu não tinha nem dimensão do que ia ser também, né? Ninguém tinha dimensão. E talvez ali que entra... A ignorância é uma benção. Eu falo muito essa frase e ela tem que ser colocada num contexto muito cuidadoso mesmo, Sim. assim. Porque ela pode ser uma grande bengala, uma grande muleta. Mas naquela época, a ignorância do tamanho do que ia acontecer foi uma benção, sim. Porque... Os Teló acreditaram que eu era capaz de fazer uma coisa que nem eu, nem ninguém aqui no Brasil tinha feito, porque a gente tinha um produtor que foi contratado, o Romeu. Ele é um grande produtor do Réveillon, da Paulista, e falava várias línguas, enfim. Ele sofreu um infarto antes de viajar. E então tinha alguém a quem eu me reportava, e de repente essa pessoa não foi. Uma semana e pouco, 2 semanas antes, ele não foi. E a ignorância, inclusive, de todo mundo. A minha, dos empresários, do Michel, de falarem, cara, é isso que a gente tem. Não consigo mensurar o tamanho desse problema. Não dava mais pra cancelar. Não tinha mais o que fazer, vamos fazer. E aí entra o outro lado da moeda, de quando você realmente tá afim. E eu abracei
desesperadamente, assim, ó, com unhas e dentes, e fui. Sem pensar? Sem pensar, sem avaliar, né, sem mensurar. E entreguei, assim, eu voltei destruída daquela turnê. Eu voltei destruída. Eu tava muito cansada. E meio sem... E não tinha como parar, né? Porque, assim, você Sim, chega porque na o turnê... estouro continua, né? Continuou. O Michel tinha shows no Brasil, estouradíssimo, fazendo muito show no Brasil. Fazendo outras turnês, porque Era o artista do momento, né? Nós fizemos 5 turnês internacionais. Meu Deus, 5? Então, 5 turnês grandes internacionais. Eu fui em 2. Eu fui na primeira da Europa, que foram 22 dias, e fui na dos Estados Unidos. As outras que a gente fez pela Europa enfim, Maldivas, a gente passou por Maldivas e tal, eu fiz toda daqui. Porque daí a gente enxergou que precisava reduzir a equipe. Viajar com muita gente também é muito trabalhoso. É um caos, né? É aquela coisa as pessoas sempre acham que ter grandes equipes é a melhor coisa, porque você trabalha menos. A verdade é que gerir pessoas é muito complexo. E viajar com pessoas, com um monte de gente, um monte de equipamento também é muito complexo. Sim. Então a gente foi reduzindo. Existiam lugares, passou pela Rússia, e na Rússia, ao invés de ir um produtor a mais, foi um tradutor, porque um professor de inglês, que ensinava o Michel, mas também ajudava a traduzir as coisas, porque, porra, era Rússia, entendeu? E aí, enfim, então a gente foi adaptando, foi achando a melhor forma, porque foi uma construção. Esse aprendizado foi toda uma construção. Foi um aprendizado para mim, foi um aprendizado pro Teófilo, foi um aprendizado pro Michel, pro Teotônio, pro Hiro, que tava lá. Para todo mundo, Pra né? todo Ninguém mundo nunca foi. tinha feito. Exatamente. Então, essa é a grande... O primeiro momento foi nos primeiros meses que eu tava lá, e foi essa enxurrada de aprendizado. Depois, lá no Michel, eu ainda fiquei 5 anos, né? Isso tudo aconteceu nos primeiros... Isso que eu acabei de contar aconteceu nos primeiros 6 meses que eu tava no Michel. Meu Deus do céu. Foi uma enxurrada. Não deu nem tempo de dizer, estou na equipe. No começo do ano, eu fiz 24 anos, né? Eu era super nova. Super nova. E com muita responsabilidade. Tipo eu 2 anos atrás fazendo uma turnê Meu Deus, que loucura. E é muito louco, sabe? Que mesmo quando eu volto a contar essa história e eu paro pra fazer essa conta e eu escuto você falando, meu Deus, há 2 anos atrás eu produzindo... Eu não tenho... A dimensão. Eu não tenho a dimensão. Hoje em dia eu enxergo o que foi essa turnê e que loucura foi isso e quanto isso poderia ter ferrado a minha vida, assim, ter acabado com a minha carreira pra sempre. Mas na hora eu tava querendo tanto. Eu tava com tanto tesão e com tanto desespero de fazer aquilo dar certo, porque existiram ainda no meio desses percalços, no meio disso tudo, existiram outras objeções, assim, outras questões ali, de dificuldade com esse relacionamento anterior, de pessoas desacreditando que eu era capaz, muita gente falando mesmo porque antes daquilo eu era mulher de artista, né? Então eu devia estar ficando com alguém, por isso que me deram essa oportunidade. Sim. Eu tava com tanto sangue no olho, eu tava com tanta vontade de fazer dar certo. De provar, né? Que, assim, foda-se o que tava acontecendo, foda-se eu ficar sem dormir. Eu engordei muito, eu engordei durante esse ano, né, no Michel, que a gente trabalhou muito, eu trabalhei muito. Eu acabei ganhando peso também, porque eu tava tão assim, tipo, não quero saber, eu vou fazer isso daqui acontecer, entendeu? Que eu descuidei. Eu acho que a gente busca, uma tendência que as pessoas têm a buscar um equilíbrio na vida. E a verdade é que eu acho que a vida demora para você equilibrar, né? Demora para você conseguir chegar num ponto de equilíbrio, de olhar e falar, eu tenho uma vida social, eu tenho uma sanidade mental, eu tenho eu vi um vídeo uma tranquilidade financeira. Eu vi um vídeo uma vez do Marcos Paulo explicando sobre equilíbrio, que eu acho que é muito o que tu falou agora. Que é um atleta. Se um atleta tiver equilíbrio na vida de atleta dele, se ele não fizer aquilo todos os dias, na intensidade que ele faz, ele nunca vai ser um atleta olímpico ou campeão mundial. Ele nunca vai ser. Se ele tiver equilíbrio naquilo que ele faz, ele nunca vai conseguir chegar onde ele quer. Então, tem momentos da vida que a gente precisa estar, de fato, desequilibrado. Total. Porque senão a gente não consegue chegar nos objetivos que a gente quer chegar, né? E isso é uma escolha, é uma decisão. E isso é uma grande dificuldade para as pessoas. Porque a gente tem uma conta, uma grande ambiguidade na nossa geração ali, na minha geração, na sua, que é um desejo desesperado de, antes dos 30, ter feito tudo, mas a hora que, enquanto tá fazendo, é falar, nossa, mas eu trabalho demais. Esses dias a gente tava comentando um pouco disso. Quanto a gente perdeu a noção do que é trabalhar demais. Sabe? Os nossos pais, avós... trabalhavam
realmente no pesado, Sim. no sol, sem nenhuma... Hoje em dia nós temos tantas facilidades. A gente não levanta do sofá para mudar um canal. A gente não levanta do sofá para pedir uma comida. Tá ali com o celular na mão. Sim. A gente tem tantas facilidades que a gente perdeu muito a noção do que é trabalhar muito. O que é trabalhar muito? O que é pegar pesado? O que é você realmente se desgastar num negócio? Claro que vem ao contrário, ao mesmo contraponto que a gente perdeu essa visão do que é trabalhar muito, né? Do que é realmente se esforçar, a gente se encheu de problemas que antigamente os nossos pais também não tinham, porque eles paravam de olhar, eles estavam preocupados em fazer. E não hoje em dia a gente para muito para olhar para si. Sim. E esse olhar para si, às vezes, nos empaca, no sentido da gente começar a olhar muito problema. Porque quando você... Isso tipo bloqueia, né? Exatamente. É tipo uma foto. Você tira uma foto e você fala, tá bonita. Se você fica olhando, você vai achando problema, aí você começa a querer não fazer. É isso que a gente parou pra fazer. Os nossos pais tinham uma urgência de vida, porque eles olhavam lá aos 20 e poucos anos. A minha mãe me teve com 21 anos. Aos 25, minha mãe tinha 3 filhos. Eu tenho 34, eu não tenho filhos ainda. Então, eu tenho lá 13 anos a mais do que a minha mãe tinha quando ela teve o primeiro filho. Eu tenho 13 anos pra olhar só pra mim. Porque a verdade é que enquanto a gente tá sozinho, enquanto a gente não tem filhos, mulheres principalmente, mais até do que homens, mas eu acredito que é pros dois, a gente tá num mundo de forma egoísta, né? Eu agora já não sou mais filha. É só pra ti, né? Exatamente. Eu já não sou mais filha, eu tenho minha vida, eu sou independente. Eu ainda não sou mãe. Eu tô ali da diferença da minha mãe, né? 13 anos de diferença da minha mãe. 13? 21, 13. 13, 13 anos de diferença da minha mãe, olhando pra mim. É como se eu tivesse 13 anos olhando pra minha mesma foto e achando ali, não, mas eu ainda não tô boa pra fazer isso, eu ainda não tô boa pra fazer aquilo. E aí aquilo, ao invés de ser 13 anos, nossa, mas eu tô 13 anos olhando pra mim, eu vou me melhorar. Não, porque daí, se olhando muito, muito, muito de uma forma que não é um bom caminho, você se bloqueia e você fica ali num looping. Enfim, eterno. Um papo bem, bem longo disso, mas eu acho que os nossos pais tinham visões que a gente perdeu, e a gente perdeu muito quando a gente perdeu essas visões que os nossos pais tinham, sabe? Acho que a gente precisa resgatar algumas coisas nesse sentido, assim. Enfim, pra caminhar na minha história, porque eu sou uma grande... Eu ia te perguntar depois do Michel. Eu sou uma grande contadora de histórias, eu amo falar, então, enfim. Capaz. Depois dessa divagada ali dos nossos pais, depois de 5 anos do Michel, eu saí de lá. O que é um puta passo de coragem. Puta merda, na época, desculpa o palavrão, na época foi um mega passo de coragem. Porque mesmo parecendo muito corajosa, de ter vindo pra São Paulo... Tu tinha 28? Eu já tinha 28, exatamente. 28, exatamente, 28, quando eu saí do Michel. Eu já tava mais velha, eu já tinha mais responsabilidades. E apesar de parecer que eu, olhando assim, tipo, mas ela veio morar em São Paulo sem saber o que ela ia fazer, sem ter ninguém, ela é muito corajosa. Eu sou uma pessoa muito cagona. Sou uma pessoa muito caxias. Não parece. Não parece, mas eu sou muito pé no chão. Então, na época, quando eu vim pra cá, e quando eu aceitei o Michel, foram todos, sim, atos de coragem, mas porque eu não tinha outro caminho. Eu não tinha outra opção. Quando eu tinha 28, que eu ainda estava no Michel, eu tinha outra opção. Então, eu acho que ali foi mais ato de coragem. Do que os outros. Mais corajoso para mim foi sair do Michel, sair de uma estabilidade, uma falsa estabilidade de uma CLT. Eu tinha um bom salário. Eu já tinha 28 anos e eu ia sair para empreender. Ali foi um ato... Na minha visão, se eu falar, puta, onde você teve coragem, ali eu tive mais coragem do que nos outros. E ao mesmo tempo que tu já tinha 28 anos, tu também só tinha 28 anos, né? Porque empreender não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E com 28 anos, que experiência que tu tem, né? Que conhecimento que tu tem de vida, assim, pra sair empreendendo. Aprender fazendo mesmo, né? A minha mãe sempre foi empreendedora, né? Exemplo em casa. Eu tinha um exemplo. Só que também era um exemplo ruim, porque... exemplo ruim no sentido de que eu via minha mãe trabalhar muito. Sim. Minha mãe era empreendedora e meu pai médico lá da cidade de Maracaju, então sempre foi funcionário público, né? Então, toda a estabilidade que meu pai tinha, a minha mãe não tinha. E eu, ao invés de optar pela estabilidade da segurança que o meu pai tinha, eu optei pela loucura que era a vida da minha mãe. Sim. Mesmo sabendo como que era a vida de cada um. Exatamente. Mesmo sabendo que ia ser uma loucura, que minha mãe
teve empresa durante 21 anos, sempre trabalhou muito, muito, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha noite, não tinha dia, cuidando das filhas e cuidando da empresa. E às vezes vendendo almoço para comprar janta, sabe? Aquela coisa assim, da conta não fecha. Eu optei por, sei lá, que lógica na minha cabeça fez. Eu falei, beleza, eu vou por esse caminho. Porque eu sabia que eu não queria mais... Porque no Michel, reduziu a equipe. Não, reduziu a demanda de produção. Claro, ele deixou de ser o artista estourado do momento para ser mais um artista sertanejo estabelecido no mercado. Exatamente. As demandas diminuíram. E como eu tinha um cargo de confiança lá dentro, eu acabei assumindo coisas de confiança, mas que saíam da produção. E essa foi a decisão pela qual eu saí. Eu decidi que eu não queria fazer aquilo. Eu não queria... Não queria sair da produção. Exatamente. A segurança que aquele salário me dava não me trazia o benefício que era estar na produção, a realização que era estar na produção. Então, a minha decisão veio baseada nisso. A decisão veio de, tipo, eu quero seguir o que eu quero fazer, que era a produção. Eu já tinha me apaixonado, eu já sabia que eu era muito boa no que eu fazia. Mentira. Na verdade, tem uma coisa. Quando eu saí do Michel, eu achei que ninguém via o meu trabalho. Eu sabia que eu sempre tive aquela frase assim, tipo, se nada der certo, eu vou ser... sei lá, onde eu me propor, se eu tiver que trabalhar como vendedora de loja, eu vou ser a melhor vendedora e logo vou ser gerente, subgerente, gerente, se eu for... Dona da loja daqui a pouco. É isso, eu sabia que o que eu fizesse, eu ia fazer muito bem, porque eu ia me esforçar. Isso era uma certeza que eu tinha. Mas eu não sabia se as pessoas viam o meu trabalho. Porque a minha grande dúvida era, caracas, dá pra viver fazendo produção fora? Dá pra ser produtor? Dá pra viver disso? Exatamente. Dá pra ganhar dinheiro com isso? Porque produtor é o primeiro, naquela época, principalmente, e hoje em dia eu ainda acho que quando a gente vai ter uma lista de corte, as pessoas ainda não dão valor no produtor, né? As pessoas ainda olham e falam, tá... Não entendem o trabalho dele também, Exato. Né? Não entendem o benefício que é ter um produtor. Eu acredito muito que as pessoas não veem isso. O benefício de tranquilidade do trabalho, o benefício de ganho, de deixar de ter custos que você não precisa, custos desnecessários, desgastes desnecessários. Eu acho que as pessoas não enxergam isso. E naquela época eu tinha essa dor. Eu falava, tá, beleza, eu vou me jogar. Quem que vai me contratar? E aí, que tipo de profissional vai me contratar? E aí isso é um novo começo, né? Meu Deus! Tu começou 5 anos antes na produção, mas tu estava começando de novo quando tu resolveu empreender. Total. Era um começo. E aí? E como eu ia apresentar esse meu trabalho, Sim. né? E, de novo, foi meio sem noção, assim, sem fazendo, né? Começando e me enfiando. Eu passei 3 meses sem trabalho. Naquela coisa assim do tipo um trabalho, outro, e logo eu conheci o Alex Batista, o diretor. Alex Batista, lá de Sorocaba, um querido. Outra pessoa que eu comecei a fazer clipe com ele. A gente se deu super bem. E clipe é outra pegada também, né? Eu nunca tinha feito clipe sem ser o cliente, né? Sem estar do lado do cliente. É outra coisa que me ensinou muito, porque clipe é pouca verba e muito trabalho. Habilidades completamente diferentes de DVD, completamente diferentes, que era o que eu estava mais acostumada a fazer. Eu estava acostumada com DVDs, com gravações, com documentário, essas coisas assim. E aí eu fui fazer clipe, que a verba é muito menor, habilidades diferentes, coisas que você tem que... A equipe é bem menos reduzida, o tempo é reduzido. Então você tem que trabalhar muito mais, enfim. Trabalhei muito com o Alex Batista, eu fiz o primeiro DVD também, nosso primeiro DVD na AP63, que foi a produtora que eu e o Cláudio abrimos. Nós morávamos no apartamento 63, e foi daí que veio o nome. E a gente fez o DVD do Chitãozinho Chororó e Bruno Marrone, e também as produções. Então, na verdade, assim, a conta não eu não passei 3 meses sem. Eu saí, logo a gente conseguiu o DVD... Aí eu tive um clipe, depois eu passei alguns meses sem trabalhar. Ah, entendi. Então a conta é essa. Eu sou péssima com datas, você sabe disso. Sim, eu sei. Tu é péssima mesmo. Péssima. Eu tenho que ficar relembrando toda hora, isso, enfim. Não guardo isso no meu HD. Mas foi esse... De qualquer forma, o hiato ali do ficar sem trabalho aconteceu. Sim. Isso é E isso é desesperador, né? Meu Deus, desesperador. Desesperador porque você vê, você fala... O que eu vou fazer, né? Mas nesse momento tu já conhecia pessoas do mercado. Isso ajuda também, né? Um pouco. Ajuda, sem dúvida que ajuda, mas também traz uma responsabilidade. Porque como as pessoas me conheciam muito da Pamela do Michel. Sim. Tu continuava sendo a Pamela do Michel por muito tempo. Anos e anos eu continuei sendo a Pamela do Michel.
Porque eu trabalhei, eu saí da Brothers e a Brothers não saiu de mim. Eu continuei. Tu continua fazendo até hoje. Meu maior né? cliente, definitivamente a Brothers. O que é uma prova de como o teu trabalho foi incrível lá dentro, né? Porque até hoje tem projetos que eles te chamam por uma questão de confiança Hoje, mesmo. né? exatamente. Hoje em dia eu tenho, e por muito tempo fiz trabalhos, ainda faço trabalhos com o Michel, de que eu sou essa pessoa de segurança dele mesmo, sabe? O Teófilo, ou enfim, a equipe que hoje em dia tá lá, me indica justamente por saber que a hora que eu estiver, as coisas estão no caminho que eles sabem. Que elas vão estar com os custos ajustados da maneira que devem ser, que elas vão estar com todas as necessidades que eles precisam, com o olhar que o artista tem, porque também cada artista tem um olhar, cada escritório tem um olhar. Então, realmente, o Michel ainda é o meu maior cliente, ainda é com quem eu faço mais coisas, Sim. ainda a pessoa que eu sei que eu tenho, que é uma troca recíproca. Sim. Apesar de eu saber disso, que o Michel ainda é meu maior cliente, uma coisa que é importante que a gente fale disso é que eu não me acomodei com isso. Sim. Porque ainda nos trabalhos do Michel, eu sempre me dou muito mais do que eu tenho que me doar. Eu me sinto muito mais responsável. E é por pelas isso coisas. que ele ainda é cliente, na verdade. Com certeza, né? com certeza. Então, todas as coisas... Eu assumi coisas no Michel. Por exemplo, a turnê, o Bem Sertanejo Musical. Eu nunca tinha feito musical. Eu também acabei, na terceira temporada, assumindo a direção de produção. Então, nas 2 primeiras, existia uma equipe. Eu estava lá só como uma pessoa de confiança mesmo. Mas na terceira, eu assumi a direção de produção do musical completa. Então, eu fiz coisas que eu nunca tinha feito. E eu, toda vez que eles me apresentam alguma coisa, eu me jogo, assim, no Michel. Não consegue dizer não também. Não consigo dizer não. Porque eu acredito muito no artista. É um artista muito forte. E porque, para mim, também é uma dívida de gratidão que eu tenho e que eu vou sempre ter. Eles é um carinho sabem, especial total, também, né? Eles sabem sempre que eles precisarem, eu vou estar lá. Tendo dinheiro, não tendo tempo, não tendo, me desdobrando ou não precisando, eu sempre vou estar lá. Então, eles têm essa recíproca. Eu sei que eles lembram de mim a todo momento e eles sabem que eles podem contar comigo a todo momento. Sim. Então, é uma troca bem interessante e que me trouxe outros diversos frutos, né? Diversos frutos. Hoje em dia, o Pietro Toscano, que é um dos empresários da turnê de Sandy Júnior, eu conheci dentro da Brothers. Eu trabalhei com ele na Brothers quando ele cuidava da carreira do Breno e Caio César. Uhum. Então, daquela esforço, núcleo, daquele né? trabalho, daquele núcleo, outras grandes coisas saíram, outras pessoas me conheceram, e enfim. Então, eu sou muito grata àquilo e sou muito feliz em ter conseguido enxergar que, independente de onde eu queria estar, porque eu nunca sonhei com coisas como a turnê de Sandy Júnior, nunca sonhei com coisas como grandes projetos que eu fiz, mas mesmo sem saber exatamente onde eu queria chegar, eu sabia que eu tinha que me esforçar ao máximo para fazer o melhor, porque aquilo me levaria a algum lugar que eu ainda não sabia onde era, mas que era muito bom, sabe? Sim. Então, sou muito feliz, sou muito grata a ter tido essa visão lá atrás. Sim, tudo que tu consegue trabalhar hoje, todas as conquistas que tu tem hoje na tua carreira de produção, vem muito desse teu começo, né? Total, total. E da visão de ter... de saber, assim, que eu não sei o que o futuro me reserva, mas eu vou fazer o melhor que eu puder aqui agora, porque eu sei que se eu fizer o melhor aqui agora, o que vier vai ser muito bom, sabe? O que vier vai ser muito bom. E se for ruim, serviu pra eu aprender. Com certeza. Acabou, sempre, né? A gente sempre aprende. Gente de Deus, que história. Que história, né, Panzinha? Tu tem uma história maravilhosa. É só uma parte. Ainda tem muita coisa pra contar. Muito corte aí, né? Exatamente. Muita história pra contar ainda. Tá. Depois dessa super história, o que tu indicaria para pessoas que querem começar e estão totalmente perdidas? E, por exemplo, tu teve um caminho claro, né? Tu começou escolhendo que tu queria fazer produção. Quem escolhe que quer fazer produção, mas não tem ideia de nem por onde começar, o que tu diz para essas pessoas, assim? Quando eu comecei, eu também não tinha caminhos por onde ir. E por mais que eu pudesse ter me usado naquele momento daquele relacionamento que existia, porque as pessoas me conheciam, enfim, existia uma grande barreira ter esse relacionamento, porque as pessoas me achavam mais incapaz do que eu... Porque, sim, assim, tu era só a mulher do artista. Exatamente. O problema não é você não ser conhecido. É muito pior você ser conhecido por algum caminho do que não ser conhecido.
Entendeu? Deu pra entender? Sim, As pessoas me conhecem como mulher do artista, ao invés de eu chegar com uma conta zerada, eu chego com uma conta negativada. Tu já tem um rótulo, né? Exatamente. E mudar esse rótulo é complexo. É muito complexo. Então, as pessoas, ao contrário das pessoas acharem, mas ela já conhecia todo mundo, não sei o que, não sei o que. Eu tava menos 3. Eu tava menos 3 quando eu decidi fazer isso. Sim, porque ninguém te olhava como uma profissional. Não, nada. E aí tinha um mercado bastante machista, e não só um mercado bastante machista, uma época, porque se a gente for pensar isso, eu faço produção há quase 11 anos. Então, isso de trabalho. Vamos fazer a conta de... Estavam uns 3 anos antes, da hora que eu fiz faculdade, são 14 anos atrás. Pensa 14 anos atrás, como tudo era mais machista, Sim, né? nossa, A gente se falava muito menos Não se falava, na real, não né? se falava sobre mulheres empoderadas, ou não falava sobre o quanto esse limite, né, que os homens tinham que ter. Era tudo muito... Não existia limite. Não existia limite, não existia. Então, era um mercado que... Não só o mercado era machista, o mundo era muito mais machista. E eu... Ao invés de entrar lá como tipo, ninguém te conhece, então logo você vai mostrar o que você faz e aí a gente vai te dar crédito. Não, eu entrei com negativo, com meu crédito negativo, com as pessoas achando que eu queria mais era sair com artista, que eu tava lá interessada em outra coisa, e enfim. Então, o meu começo, por mais que pareça mais fácil, na minha opinião, ele foi mais difícil nesse sentido. Mas uma coisa que é muito clara pra mim eu me coloquei nos ambientes em que eu desejava estar. Sim, isso é a coisa mais importante pra mim. Não adianta você querer trabalhar com eventos e ficar sentada no quarto da sua casa, esperando o mundo... Não tem o que fazer. Você precisa se colocar nos ambientes em que você deseja, né? Isso é pra vida. Você que é formado em música, muito provavelmente tem mais amigos músicos, tem mais amigos cantores, estava sempre enfiado em algo que tinha ligação a isso, porque esse é o natural. Sim, com Logo, certeza. Isso vai acontecer. Se você quer ser médico, é natural que você também se envolva com pessoas que queiram estudar muito e que estejam ligadas a alguma coisa de medicina. É natural, esse caminho é natural. Agora, para evento, as pessoas não conseguem enxergar isso. É porque o evento natural é tu ir para o evento para se divertir, né? Para se entreter. E aí, como buscar esse outro lado que é o trabalho por trás do entretenimento, né? Se quando tu vai por um outro motivo, né? Porque geralmente as pessoas, por muito tempo, as pessoas já achavam que trabalhar com eventos era bagunça, né? E não que não tivesse sido, né? Para algumas pessoas até era bagunça, tinha muita... Até no nosso mercado, exatamente, tem muita gente que ainda confunde, né? Não consegue dividir, é muito difícil você estar dentro de um evento e separar que aquilo é seu trabalho, não seu ambiente de diversão, enfim, é complexo realmente dividir as coisas. E, na verdade, você tem que ir, na minha opinião, você tem que ir para um 80 mesmo, né? Você tem que passar muito tempo de um 8 para o 80, de falar, olha, aqui, nesse ambiente, que é um ambiente de festa, é só o meu trabalho e eu não me divirto de jeito nenhum, para que, depois de bastante tempo, você consiga achar um equilíbrio. Sim. Porque a linha é muito tênue. Muito. Então, por muito tempo, as pessoas não enxergavam que eu tenho que estar no meio desse ambiente de forma corporativa. Eu tenho que estar nesse ambiente olhando o profissional. Mas no meu caso foi isso. Eu comecei a buscar esse ambiente que eu desejava. Eu comecei, enquanto eu ainda tinha condições, enquanto eu ainda estava já conhecendo as pessoas, por exemplo, ao invés de ir para uma balada, quando eu ia para uma balada com amigos meus que eram do mercado, ao invés de eu ir e ficar bebendo, eu ia entender como é que era aquele palco, eu ia enxergar quem eram aquelas pessoas, eu ia fazer networking, eu conversava com quem estava lá. Então, eu desperdiçava a oportunidade de estar lá me divertindo, enchendo a cara e qualquer coisa do tipo, que é o que eu fazia na faculdade, enfim, escolhendo estar lá e fazer networking, em ser mais careta, estar presente naqueles lugares, em perceber que existiam momentos em que não me cabia mais lá, sabe? Porque isso achar, quando você está trabalhando com eventos, achar limites é muito importante. Nossa, né? É muito importante. Você e percebe difícil. Muito difícil. Porque você a gente Que não pode ser hipócrita. encantador, né? Exatamente. A gente não pode ser hipócrita, que é muito legal você chegar num show e aí você ser recebido no camarim. Sim. Aí tá todo mundo são ainda no camarim, mas aí você chega no camarim, você percebe que começa a rolar
as pessoas começam a beber, e aí as pessoas começam a se enturmar, e aí começa a partir para um caminho, ou para um lado, ou as pessoas começam a paquerar, e aí você conseguir falar, tá, beleza, agora não me serve mais. Limite. É o meu limite. Eu não estou aqui para isso. Então eu preciso parar aqui agora e tomar uma decisão. Ou eu fico aqui curtindo toda essa coisa que é muito legal e tal, ou eu decido que não, isso daqui não é para mim, eu não quero ser vista dessa forma nesse lugar, então deu para mim e vou embora. Sim. Isso é muito difícil. Muito. As pessoas não conseguem enxergar isso. Muito. E até porque é um ambiente muito tentador, né? Muito. Todo mundo te oferece bebida. Todo mundo te diz, ai, mas relaxa um pouquinho, não para de trabalhar. Ai, vamos fazer não sei o quê. É o tempo inteiro, é tipo, sei lá, no mínimo umas 100 vezes por noite alguém te oferece alguma coisa. E é muito difícil você achar o limite do que é fazer networking, o que é fazer lobby nesse nosso mercado, e o que é ser desagradável, ou o que é ser educado e não dar limites. Isso eu tô falando, as meninas vão me entender com muita facilidade. Talvez os meninos, os homens que estejam ouvindo esse podcast, não consigam entender essa dificuldade, mas é uma dificuldade muito real, que eu não preciso explicar uma vírgula para uma mulher que tá aqui, porque ela vai entender. A mulher vai entender o que até onde, o que você precisa fazer para mostrar que você está sendo educada, solícita, mas você não está dando em cima, você não está dando liberdade. Né? Então é um lugar muito difícil de você achar Principalmente limites. com pessoas que estão bebendo. Estão no ambiente de festa. Exato. Que estão no ambiente de festa, que estão trabalhando, mas estão no ambiente de festa. É complexo, fazer isso dentro de um escritório já é difícil, no ambiente da balada é muito mais. Então, encontrar esse lugar, eu comecei, de novo, as pessoas acham que eu comecei de um jeito fácil. Não se esqueçam que eu tava menos 5. Eu tava menos 5. Mas, enfim, a coisa mais importante desse papo aqui é entender que você precisa se colocar nos lugares onde você quer estar. Pra quem tá estagnado, pra quem já trabalha com produção, mas sente que tá estagnado, que as coisas não andam, que parece que tá fazendo a mesma coisa há sei lá quantos anos e quer mais, eu acho que se colocar... Essa também é a mesma dica, né? Se colocar no ambiente. Então, sei lá, tá lá na cidade X que você trabalha, já trabalhou nos maiores lugares lá e parece que não tem mais para onde crescer. Cara, muda de ambiente, muda de cidade, vai buscar se conectar com outras pessoas, né? Eu tenho uma frase que eu guardo muito para minha vida, que é: aves da mesma plumagem voam juntas. Então, se você tem pessoas que você se inspira nesse mercado ou que você quer trabalhar com essas pessoas, vá buscar essas pessoas. Lógico, a inconveniência é complexo, né? Esse limite é bem complexo, mas eu acho que é muito importante a gente conseguir enxergar quem são as nossas inspirações, onde queremos estar e buscar esses lugares. Não adianta você esperar novas finalizações, novas coisas fazendo o mesmo, né? Não adianta você buscar novos... Ou esperando que alguém te apresente uma nova oportunidade, se você não vai atrás. Calma, vou repetir. Pode repetir. Não adianta você esperar novos finais tendo mesmos começos. Não adianta você esperar novas coisas acontecerem na sua vida se você faz sempre o mesmo. É verdade. Então, é importante que você se coloque em ambientes que te tragam desconforto mesmo, dificuldade, mudança de ambiente. É isso que vai fazer você mudar. Sim. Você não vai não vai ter novas coisas fazendo sempre o mesmo. Não vai. Uma outra dica para quem tá estagnado, eu acho que é uma coisa que eu sempre refletia muito quando, enfim, as produções estavam acontecendo, é olhar pro trabalho que tu desenvolveu naquele projeto, naquele dia específico, e buscar o que eu poderia ter feito diferente, sabe? O que eu fiz... Autoanálise, né? Ficar o tempo todo se analisando, assim, e buscar diferenciais, sabe? O que eu poderia fazer a mais? Porque a gente acha, como tu disse lá no início, que ninguém tá vendo o nosso trabalho. Mas sempre tem uma pessoa vendo. Sempre tem. E as pessoas enxergam quando tu faz diferente. Então, às vezes, se você não consegue mudar de ambiente, busca fazer alguma coisa diferente naquele ambiente que você já está e que as pessoas já estão acostumadas com o seu trabalho. Busca um diferencial, sabe? Definitivamente, todo mundo que me escuta aqui há mais tempo também sabe que eu sempre jogo a responsabilidade para si. Você é responsável pela sua mudança. Você é o único responsável pela sua mudança. Não adianta você esperar que os outros façam, enxerguem. Não, esquece.
Quando você coloca a responsabilidade no outro, você perde o controle da sua mão. Ou seja, joga tudo pra você, sempre. Se você quer ter algo novo, busque fazer coisas novas. Se você acha que as pessoas não estão vendo o que você está fazendo, faça coisas diferentes. Se você acha que as pessoas não estão te dando oportunidades, ninguém é obrigado a te dar oportunidade. Se vira. Joga essa responsabilidade pra você. Vira antes de qualquer apontar de dedo, aponta pra você. Antes. Olha pra você, o que você pode mudar. Porque só assim você tem controle. Só assim você coloca a responsabilidade sobre você. Enquanto você está sentado apontando para o outro, ninguém vai fazer nada por você. Aliás, ninguém é obrigado a fazer nada por você. Ninguém te deve nada. Essa é a verdade. Essa é real. Opa! Nossa, ela levou... Ó, todo mundo levou um xixi de panherreira agora. À toa, assim, do nada. Uma outra coisa que sabem, que falam muito pra mim, e que eu vou dizer de novo... É a responsabilidade do QI. Como a gente escuta. Meu Deus. Como a gente escuta. Todo mundo... É uma das coisas que a gente mais ouve de reclamação, né? Quando a gente dá oportunidade para as pessoas falarem, tipo, eu não tenho QI, não sei. Ai, mas como é ninguém que eu nunca faço? me indica, mas... Ninguém me dá oportunidade. E sim, eu tive um QI. Ponto. Agora, isso foi o que me fez estar 10 anos e fazer tudo que eu fiz? Não. Não foi. E ter um QI... pode ser para você um grande problema. Então, se você tá ali buscando ou achando que é só o QI que vai te fazer alguma coisa, eu sinto lhe dizer, você não irá fazer nada. Porque, de novo, você tá colocando a responsabilidade de fazer algo numa outra pessoa, ver o seu trabalho e te indicar para algo. O que também não é garantia de nada, gente. Garantia de nada. Indicação não é garantia de absolutamente nada. E, aliás, pode ser bem perigosa também, muito, né? muito perigosa. Porque a indicação pode te colocar em lugares que você não está pronto para estar. Aliás, quando alguém te pede uma indicação de alguma coisa, pensa bem, se coloca no outro lado. Se coloca no lado de quem indica. Você não tem medo de indicar? Nossa. Não é uma coisa assim, você fala, olha, fulano, me indica alguém? Você pode me indicar uma faxineira? Ah, cara, é difícil indicar, né? Porque é uma coisa... Porque indicação é difícil. É difícil. Indicação é difícil porque gera responsabilidade. Uhum. Então, gera responsabilidade sobre quem indica e sobre quem é indicado. Então, eu não consigo enxergar essa magia que todo mundo olha nesse QI, porque você vem com peso. Vem com peso, indicação vem com peso. E aí você, sei lá, você perde a oportunidade de mostrar coisas porque vem um peso de uma expectativa que não foi você quem criou, que alguém criou sobre você e que pode não ser suprida. Entendeu? Então, assim... Tirem a ideia de QI da cabeça, porque, enfim, as pessoas acham que é a melhor coisa e eu posso garantir que às vezes não é. Explica pra gente o que é QI, pra quem não sabe. Que é Porque QI? a gente falou de QI até agora e QI. talvez as pessoas nem saibam o que é QI. Quem indica, né? QI é a abreviação para quem indica. Ter alguém para te indicar. No meu caso, o Teotônio me indicou para entrar no Michel, né? Então, eu tinha uma indicação de alguém de dentro e isso me ajudou. Então, QI é essa... Não é QI de cabeça, né? Não é o porque tem, né? coeficiente de inteligência. É a indicação mesmo. Alguém para te indicar a algo. E eu acho que aí fica a lição da gente aprender a criar as nossas próprias oportunidades, né? Que é muito melhor a gente aprender a criar as nossas próprias oportunidades do que a gente depender de outras pessoas para nos indicarem ou, enfim. Gente, criar as oportunidades é uma das coisas que dá mais tesão na vida. Você vê que aquilo que você conquistou foi algo que você plantou, que você criou, que você foi lá batalhou e cavocou o chão, plantou a sementinha, regou e foi lá e aquilo aconteceu. Putz, isso é muito prazeroso. Não percam a oportunidade de ter isso na vida, sabe? Não. Aliás, um bom exemplo disso é a Brenda. A Brenda, eu acho que é o maior exemplo que a gente tem de alguém que cavocou esse terreno arenoso, cutucou lá, colocou sua sementinha contra tudo, sem apoio, né? Contra os desejos, enfim, conta a sua história, porque você conta melhor. Ai, Jesus, tá. A minha história. Quando eu me formei em música, eu queria muito trabalhar com produção. Porém, eu fui morar em Itajaí, que era onde meus pais estavam morando na época, e em Itajaí eu não tinha morado antes, praticamente. Eu tinha morado 3 meses, mas eu não conhecia ninguém em Itajaí. Eu realmente não conhecia uma alma viva em Itajaí. Eu conhecia 2 pessoas que eu nunca via, então, tipo, nem contava, assim, sabe? Eu conhecia meus pais.
Era isso que eu conhecia, tirando essas duas pessoas. Eu conhecia 2 pessoas, os meus pais. Não, além dos meus pais, eu conhecia 2 pessoas. Mas, tipo, não são pessoas que tu, né, conta. Eu não tinha contato, eu não mantinha contato com essas pessoas. Então, eram só conhecidos mesmo. E aí, eu queria começar a trabalhar com produção, porque eu me formei em música e eu queria estar perto da música sem estar, de fato, no palco. E como fazer isso? A produção era o que mais me brilhava os olhos na época. E eu pensei, Jesus, o que eu faço? Eu não sei nem... Eu sabia os nomes de algumas festas de lá, mas eu não tinha ideia de quem eram os produtores, eu não tinha ideia de como eram essas festas, se elas eram boas, se elas eram ruins, se elas eram perigosas, se elas não eram. Eu nunca tinha ido nas festas de Itajaí, então eu não conhecia ninguém naquela cidade. E aí, enfim, buscando como que eu ia trabalhar com isso, meu Deus, eu passava o dia inteiro no Instagram, stalkeando as festas e tentando descobrir quem eram as pessoas chaves de Itajaí. Nisso, eu descobri um curso de produção. E eu acho que essa foi a minha virada de chave. É conseguir fazer um curso onde tu tem contato com outras pessoas que já trabalham no meio, tu aprende o que é, como que é o vocabulário que se usa nesse meio, quais são as coisas que tu precisa saber, que tu não precisa saber. E, de fato, começar a formar um network, mesmo que, no meu caso, era um curso online, não era uma faculdade como a da PAN. A PAN teve uma faculdade presencial, conhece as pessoas presencial. O meu curso era online. Eu não... Né? Tipo, curso online, no meu caso, não tinha, por exemplo, como a gente tem no Produz, a consultoria de turma. Então, eu não conhecia outras pessoas da minha turma. Eu não tinha nem ideia de quem era a minha turma. Eu só conhecia o professor, o Hugo Zuccarelli. Era a única pessoa que eu conhecia. Mas eu me agarrei a ele porque realmente ele era a única pessoa que eu conhecia. E eu me agarrei a ele da forma que dava, assim, da maior forma, né? Que foi mostrando trabalho. Que foi mostrando trabalho. Que foi... eu sabia que ele ia para Itajaí para fazer uma festa e eu falei, Hugo, pelo amor de Deus, você tá vindo para cá, não conheço ninguém aqui, eu preciso ir contigo nessa festa. Me deixa. E lá eu conheci, né, enfim, um dos maiores produtores da região e tal. E assim eu fui me inserindo num ambiente que eu não fazia parte, me inserindo numa cidade que eu não fazia parte. E, enfim, isso teve um limite também, né? Porque eu consegui começar a trabalhar com um artista fixo e tal e tudo mais, mas eu não enxergava em Itajaí, que é uma cidade pequena, né, do litoral de Santa Catarina, eu não enxergava uma possibilidade de crescer dentro da produção. Então, criei meu ambiente, criei meus contatos, consegui meu trabalho e tal, mas e agora? Eu vou ficar aqui para sempre? Não vou ficar aqui para sempre. Vou esperar o meu artista estourar? Não tenho todo esse time. Também não ganhava bem, não valia a pena, sabe? Então, da mesma forma como tu enxergou que São Paulo era um baita de um lugar para estar como produtora, eu enxerguei da mesma forma, só que eu jamais imaginei que eu ia me mudar para São Paulo em menos de um ano trabalhando com produção. Porque eu comecei a trabalhar com produção em maio de 2019 e em janeiro de 2020 eu vim para São Paulo. Então, não deu um ano de trabalhando em produção. Mas, de novo, quando eu vim para São Paulo, foi um passo de coragem, porque eu vim para São Paulo sem emprego. Essa é a real. Eu vim para São Paulo sem emprego, sem ter para onde morar. Mas eu tinha certeza, aquele negócio que tu falou antes, que tu sempre teve certeza na tua vida, que o que tu te propusesse a fazer, tu ia ser foda e tu ia se dedicar muito e fazer com todo o teu amor e toda a tua vontade. Eu tenho isso até hoje dentro de mim da mesma forma. Então, eu sabia que eu ia vir para São Paulo e eu ia dar um jeito. E eu ia, sei lá, eu ia buscar alguma forma de fazer as coisas acontecerem. Esse é o melhor exemplo de alguém que não tinha por onde começar, não tinha como e caçou o jeito de fazer. Eu não conhecia ninguém na cidade, né? Tem uma jogada que pra mim aí é a mais importante e às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender. O mais difícil não é você dar esse primeiro gatilho, essa riscada no fósforo, que no seu caso foi falar, Hugo, pelo amor de Deus, eu não conheço ninguém aqui, você tá vindo pra cá, deixa eu trabalhar. Esse não é o mais difícil, porque o Hugo simplesmente falou, beleza, vem aí. Uhum. O difícil é você estar nesse ambiente e naqueles poucos momentos, minutos, horas, mostrar que você é alguém que pode estar lá,
é alguém que ele pode confiar, é alguém que ele pode acreditar, é naquele ambiente que é tão difícil, no caso de uma festa, conhecer outros profissionais que são do mercado e você saber o limite de mostrar a Brenda profissional e não a Brenda que tá ali na balada querendo bagunça. Esse é o lugar mais difícil. As pessoas não percebem que o primeiro gatilho é fácil. Eu que hoje em dia, que tenho Produza, né, que dou curso, que tem pessoas, que eu vejo pessoas a todo momento, essas pessoas não percebem que são milésimos de segundo de alguma ação, de alguma resposta, de alguma forma. Você tá prestar atenção. De prestar atenção. Você está sempre sendo julgado. Sim. A todo momento você está sendo analisado, a todo momento você está sendo julgado. E aí as pessoas também já têm um bloqueio com julgamento. Gente, julgamento é uma coisa do ser humano. É natural, você julga a todo momento. Sim. Você julga em questão de milésimos de segundo e o julgamento é bom para sua vida. Porque pensa, quando você vai atravessar uma rua, você olha para os dois lados e julga se aquele carro que está vindo dá tempo de você passar ou não, é um julgamento. Isso é da vida. Então entendam que a todo momento estamos sendo julgados. A todo momento estamos sendo analisados. E aí as pessoas acham que, nossa, mas eu preciso de uma oportunidade. Meu Deus, quanta gente perde oportunidade por não prestar atenção que, às vezes, é uma frase, é uma resposta, é um jeito, é uma presença, no meu caso ali, por exemplo, em consultorias, é uma pergunta bem feita, é um interesse. Seja interessante antes de ser interessado. Você precisa mostrar para a pessoa algo que para ela seja bom, para que então ela se interesse por você. Não dá para você ficar esperando simplesmente que as pessoas... É uma relação de troca, né? É uma relação... Tudo na nossa vida. Toda relação na nossa vida é uma relação de troca. Então, entendam isso. Antes de você pedir que as pessoas te ajudem, que te deem oportunidades, entendam isso. Que é uma relação de troca. Você tem que mostrar valor antes de você exigir algo de alguém. Porque ninguém te deve nada. Essa é a verdade. É verdade. Agora, me fala uma coisa assim. Esse processo... Entre isso que aconteceu, essa vinda, todo esse começo, você acabar de terminar a faculdade de música, um tempo ali sem trabalhar, foi fácil? Foi fácil esse processo? Não, foi desesperador. Porque, primeiro, uma faculdade de música, né? Não é uma coisa assim comum, fácil, simples. E não é simples de tu enxergar o que fazer depois de uma faculdade de música, não é nada simples. Tirando isso, eu demorei... também não dá pra dizer que eu demorei muito tempo pra conseguir alguma coisa. Mas eu tava em casa o dia inteiro, minha mãe em casa o dia inteiro. E meus pais acompanhando esse processo, né? Essa agonia, assim, de tipo... De não saber o que fazer e o dia inteiro em casa e não aparece nada nunca. Enfim, é frustrante. É bem frustrante. E o trabalhar com produção, eles não botavam muita fé também, sabe? Porque eles me pediam para mandar currículo para outras coisas e tal. Eu cheguei a ser aceita para ser professora de canto, numa escola de música. E aí, quando me ligaram me dizendo, a gente quer que você venha dar aula, eu falei, não. E isso para mim também foi outro marco, assim, porque meus pais estavam loucos para que eu fizesse alguma coisa. Só que eu sabia que não era. Eu tinha certeza dentro do meu coração que não era para eu aceitar isso e que era para eu continuar indo pro caminho que eu tava indo, porque era isso que eu queria. E, de fato, né, continuei, enfim. E depois, quando eu tomei a decisão de vir para São Paulo, foi um outro momento de falta de apoio mesmo, no sentido de que eles não acreditaram muito, sabe? Eu disse para eles, no dia 20 de janeiro, estou indo para São Paulo de mudança. Cara, faltava, 2 semanas para eu vir para São Paulo. E eles ainda estavam me dizendo, calma, Brenda, relaxa. Eu tava querendo contar para... Eu tenho uma tia que mora em São Paulo. Eu falei pra minha mãe, acho que é bom, já tá na hora de eu contar pra minha tia que eu vou me mudar pra São Paulo, né? Porque imagina se eu chego em São Paulo e ela fala, Jesus amado, você está morando em São Paulo e eu nem sabia. E aí, quando eu falei isso pra minha mãe, ela disse, calma, Brenda. Eu falei, mãe, presta atenção. Dia 20 de janeiro, eu estou me mudando para São Paulo. Vocês vão aceitar ou vocês não vão aceitar? Vocês vão me ajudar ou vocês vão continuar me dizendo calma, mas eu vou me mudar. Vocês querem me ajudar? Ou vocês querem continuar, dizendo calma e não me ajudando em nada? Porque eu vou de qualquer jeito. Então, e acho que foi nesse momento que eles entenderam que eu realmente vinha. Mas eu vim sem eles acreditarem muito que eu ia dar conta. Eu acho que eles estavam esperando que eu fosse voltar logo, assim, sabe? Eu já tô há 1 ano e meio em São Paulo,
e sem chances de voltar por enquanto. Mas eu acho que ele só virou a chavinha dos meus pais, assim, que eu realmente ia ficar e que eu tava no lugar que eu queria estar fazendo o que eu queria fazer, quando meu pai veio para São Paulo a trabalho, em final de fevereiro, início de março, e ele veio na minha casa e ele viu que eu tava me virando, e ele viu que eu tava trabalhando, e ele viu que eu tava bem, e aí ele voltou para casa e falou assim, caramba, Brenda, foi muito legal ver tu fazendo o que tu gosta, trabalhando, se sustentando sozinha, se virando sozinha ali, porque, de fato, depois que eu saí de casa, eu não contei mais com a ajuda financeira deles. E aí, acho que foi ali que eles entenderam que, talvez ela esteja falando sério, sabe? Então, foi um processo também de aceitação dentro da minha casa do que eu estava fazendo e tal. E eu acho que é muito importante a gente ter as certezas dentro da gente, né? Tipo, porque se a gente sabe o que a gente quer e a gente quer muito o que a gente quer, a gente vai fazer. Para mim, quando eu olho para pela sua história, a primeira coisa que eu vejo o quanto as pessoas reclamam de falta de apoio, né? Essa história. E é muito louco, porque não foi exatamente uma falta de apoio, mas uma falta de crédito que seus pais davam, né? De falar assim, realmente ela vai dar conta. Mas como as pessoas reclamam de falta de apoio? E a verdade, gente, é assim, ó. Nem todo mundo vai te apoiar. Nem sempre você vai fazer coisas que tá todo mundo ali falando, vai, acontece. Aliás, boa parte das vezes você não vai ter apoio. Mas entenda uma coisa, seja adulto, assuma responsabilidades, assuma o compromisso de falar, eu vou fazer e vou fazer dar certo, mesmo que ninguém concorde, mesmo que ninguém acredite, porque a verdade é essa. Você tem que fazer por você e com responsabilidade dentro do que você quer. Não tem que esperar o apoio, ninguém tem que fazer nada por você. E a verdade é que, geralmente, as pessoas mais próximas, elas vão te desencorajar. Elas vão te desencorajar porque elas, não por maldade, mas porque elas querem te proteger, porque ir para uma zona desconhecida é desconfortável, corre-se riscos, né? Então, entenda que você é adulto e responsável pelas suas decisões e assuma o ônus e o bônus das decisões que você tomar. E eu acho que se a gente aprende que a gente não precisa de apoio para fazer nada que a gente tem certeza que a gente quer fazer, a gente começa a fazer e as coisas começam a acontecer sem a gente ficar esperando o outro. A gente cria muita expectativa em cima dos outros, principalmente das pessoas que estão muito perto da gente. Elas não são você. Elas não são quem vai viver a sua vida. Então, eu acho que não espera apoio, sabe? Tipo, saiba o que você quer fazer e vai lá e faz. E assuma as consequências. Exato. Porque é isso, consequências, você é responsável. Com certeza. Assuma as consequências das suas decisões. Mas dane-se o que os outros pensam. Sem dúvida. Dane-se o que os outros querem. Dane-se o que eles acham. Se você tem certeza do que você quer fazer, vai e faz. Ponto. Acabou. Uma coisa que é importante na nossa história, que a gente enxerga uma linearidade na nossa história, né? Foi uma construção de coisas que foram acontecendo e oportunidades que foram surgindo e você foi se agarrando e foi dando certo e tal. Uma coisa que é importante para quem tá ouvindo a gente é que nem todas as histórias são lineares. Claro que quando eu falo de linearidade na nossa história, eu não estou falando de facilidade. Sim. Estou falando de linearidade, são coisas diferentes, né? Uma linha constante, increscente, sem grandes percalços. Sim. Então, tivemos essa história. No nosso caso aqui, ambas temos essa história. Agora, nem todo mundo vai ter isso. Não. E aí, de novo, volta para sua responsabilidade de ser uma pessoa persistente, de entender que nem sempre tudo vai dar certo de primeira. Aliás, e que tá tudo bem. E que tá tudo bem, exatamente. É parte da vida. Então, eu falo de uma linearidade na minha carreira, mas se você escutou não sei se você já escutou a gente falar sobre isso, no ano passado, em 2020, a gente quebrou, né? Eu como empresa, como eu e o Cláudio como sócios, empresa, a gente quebrou a empresa. Então, não existe linearidade dentro da minha... Existe linearidade numa carreira que foi construída... No macro, né? No macro existe exatamente, uma linearidade. Mas as dificuldades acontecem. Então, de novo, a gente volta a entender que você precisa ser persistente, que as coisas não vão acontecer como um passo de cada vez. Vai ser um caminho... árduo, e você tem que ser obstinado, e você tem que estar sabendo mesmo o que você quer, não se vitimizar para a hora que as coisas não acontecerem da maneira que você deseja, para que você retome e faça de novo, e de novo, e de novo, até dar certo. E seja criativo, gente. Seja criativo. Seja um produtor criativo, que arruma soluções para os seus próprios problemas. Seja alguém, exatamente, que queira solucionar os problemas, não só os seus, como não só os dos outros antes, mas os seus também. Porque a gente precisa ter esse olhar
para dentro da nossa vida, né? Entender que as coisas não vão ser fáceis. Não, a vida não é fácil, gente. Não é fácil, mas ainda assim é maravilhosa. E faz parte. Faz parte de tudo, estar vivo. E graças a Deus estamos vivos. E exatamente, essa é a graça. Exatamente. Que bom que temos problemas a resolver. Significa que estamos vivos. Exato. E que temos alegrias também. Exato, exatamente. Panzinha, tem um jeito certo de começar na produção ou um jeito errado de começar na produção? É complicado a gente enxergar uma maneira só de certo e errado. Mas, definitivamente, se tem algo errado, uma maneira errada de começar é ser inconveniente. As pessoas, de novo, é uma linha... O trabalhar com eventos é uma linha muito tênue. Uhum. Então, de quem te dá muito acesso, né? Exatamente. A muita coisa. De quem é a pessoa e até onde vai a pessoa e até onde vai o profissional. Então, não seja inconveniente. Seja atento ao ambiente em que você está. A gente consegue enxergar muito... Principalmente em artista, por exemplo. Tem muito artista que você enxerga, que hoje em dia quer, e você vê que a pessoa é esforçada, e ela quer falar com você, e ela tá lá, e ela mostra interesse, e ótimo. Só que aí chega um momento em que ela tá tão querendo, que ela é incapaz de olhar o outro. Ela tá tão olhando para o que ela quer, que ela é incapaz de enxergar que isso é uma via de mão dupla. Existe uma troca. Você precisa apresentar algo interessante para aquela outra pessoa, para que ela se interesse por você. E aí, talvez, esse seja o jeito certo de começar. Demonstre valor. Demonstre valor para quem você quer conquistar. É assim que você... e o valor não é o valor que você se interessa. É o valor que a outra pessoa tem. O que para ela é valoroso? O que eu poderia oferecer que para ela seria imensurável? Isso talvez a maneira mais certa de começar. Aí entra a empatia, né? Conseguir enxergar qual é a dor do outro para entregar para ele aquilo que ele precisa e não aquilo que você quer entregar. Exatamente, não aquilo que você quer que ele veja. Ele vai ver o que é interessante para ele, não o que é interessante para você. Então, se existe um jeito, o errado não seja inconveniente. E o jeito certo é demonstre valor à pessoa que você quer agradar, a pessoa que você tem interesse em ficar próximo. E o valor vem do que é importante para ela e não para você. Então, empatia nesse caso é bastante importante. Muito bem. Caramba, que podcast gigantesco. Longo. Mas foi um bate-papo massa. E a gente podia conversar mais sobre essas histórias, porque, Meu nossa Deus, senhora, tem muita coisa para falar. Porque é isso, a construção de novo, volta para aquela coisa a construção do profissional é uma construção do ser humano. Tem coisas total. Ali, as coisas adjacentes ali que acontecem na sua vida, que por lugares que você passa, as dificuldades emocionais, constroem esse profissional que você vai se tornar. Por isso que a gente tem tanta coisa para falar, né? Até porque o profissional é feito do ser humano que está por trás do profissional, né? Realmente, é muita coisa que dá para falar mesmo. Exatamente. Mas vamos fazer um overview, porque já estouramos muito o nosso limite de tempo desse podcast. Então, vamos retomar. Como começar na produção? Busque estar no ambiente em que você deseja. Essa talvez seja a coisa mais importante do como começar. Busque estar no ambiente. E dessa forma, crie as suas oportunidades. E demonstre valor às pessoas que você quer conquistar, a quem você deseja mostrar algo. E não espere nada das pessoas. Queira por você e faça por você. Ninguém te deve nada. Ninguém precisa te indicar. Busque as suas oportunidades. Nem sempre um QI é a melhor coisa. Busque você fazer as suas oportunidades. Busque o prazer que é construir o seu próprio caminho. Nossa, e é um prazer mesmo. Puta, é massa, né? É massa. É bem massa. Falar um negócio pra você, se você tá vendo esse podcast aqui no YouTube e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um joinha, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que precisam assistir. Se você tá ouvindo a gente em alguma plataforma de streaming, também envia pras pessoas, compartilha esse post, isso ajuda a gente a crescer, enfim. Segue a Pan nas redes sociais. Exatamente. @Herrera_Pan. Exatamente. Siga a Brendinha também, @Brenda.Brugali, com 2 L's. Segue a gente lá, ajuda essa produção de conteúdo, ajuda bastante a gente. No Facebook também, a gente tá lá, Pamela Herrera. Em todos os canais, galera. Exatamente. E eu quero terminar com uma dica. Dica final. É isso que eu quero. A capacidade de você... Quando a gente fala do valor, para mim, a minha dica tá voltada ao valor. Eu quero que você... escreva quem é a pessoa, ou quem são as pessoas, ou onde você quer estar, onde você deseja estar. E não precisa ser assim, eu não tô falando de onde você quer estar daqui a 10 anos, eu tô falando de onde você quer estar daqui a 1 mês, o que você quer fazer nos seus próximos 6 meses. Anota isso, metas, exatamente. Anota onde você quer estar e avalie
o que é valoroso para aquela pessoa que está onde você quer estar. Nossa, incrível. Avalie o que porque é uma construção, tá? Você não vai acertar logo de cara. Você vai achar que você tá encontrando algo que é valoroso para ela, mas na verdade não é. É uma construção. Vai aprendendo. Isso precisa ser martelado em você. Então, anote onde você quer estar nos próximos 6 meses ou o que você quer fazer nos próximos 6 meses. E avalie e marque algumas coisas que são valorosas para aquela pessoa. E se você conseguir, se tiver uma possibilidade, demonstre valor à pessoa que você quer demonstrar de onde você quer estar. Eu tenho certeza, gente, que sendo com limites, com responsabilidade, sem invadir nenhum espaço, todo mundo busca alguém que lhe entregue valor. Sim. Você vai estar a anos-luz à frente da boa parte do mercado se você fizer isso. E dica de Brenda de quem queria alcançar Pan Herrera e agora trabalha ao lado de Pan Herrera, a dica é estude a pessoa com quem você quer estar. Entenda o que é importante para essa pessoa, o que não é importante, o que ela valoriza, o que ela não valoriza. Estudar a pessoa que é a sua inspiração é extremamente importante. Muito importante. E aproveitem a facilidade que vocês têm de acesso às pessoas. Sim. Hoje em dia, eu lá atrás, há 14 anos atrás, há 10 anos atrás, eu não tinha acesso às pessoas que eu queria, aos profissionais que eu imaginava. Hoje em dia, vocês têm acesso. Tá todo mundo aqui. Instagram, aqui, mostrem valor a essas pessoas, porque é isso que as pessoas enxergam. É isso. Fechado? Fechado. Então, vamos terminar esse podcast eterno. Eterno, podcast eterno. E esse foi o nosso Produza Cast. Eu sou a Brenda Brugali. Eu sou a Pan Herrera e até a próxima. Até a próxima.